Olá, meus consagrados, eu sou o TheCast e sejam muito bem-vindos para mais um vídeo deste canal. E hoje, finalmente, eu irei dar início à saga de eu mostrando, né, uma das minhas histórias, né, inclusive a única história que eu tenho completa, né, o primeiro volume, né, que é a Arcano, né, que é uma das minhas histórias que foi feita há mais de 5 anos atrás. E o Benedito da vez é este menininho aqui. Como vocês podem ver, tem bastante coisa, né? Ele tem mais ou menos 10 capítulos e em volta de 210 páginas. Eu não me recordo direito o número exato, mas eu acho que é 210, 220 páginas que tem aqui. Eu fiz, né, como eu disse, eu fiz esse mangá aqui há mais de 5 anos atrás. E como são muitas páginas, muita coisa para mostrar, e eu quero mostrar certinho para vocês, comentar um pouco também sobre, como são muitas páginas, eu vou fazer alguns vídeos dele, né? Eu quero fazer mais ou menos uns 3 vídeos. Vamos ver, se me render mais vídeos, beleza. Mas eu quero fazer 3 vídeos mostrando ele certinho. Então vai ter parte 1, parte 2 e parte 3. Enquanto eu for folheando as páginas, eu vou comentando sobre e conversando um pouquinho com vocês também. Eu vou mostrar tudo, sem censura, sem nada, até porque essa história aqui, ela tá reescrita, né? Em 2025 agora eu reescrevi essa história. Eu não comecei a desenhar a história, mas a história reescrita eu escrevi, né? Porque eu vou explicar tudinho pra vocês conforme eu for mostrando. Mas teve muita coisa aqui que eu vou mudar e afins. Mas tudo que for mudar eu vou falar e tudo que vai ficar eu vou falar. Então, enfim, então vamos lá. Do que a história é feita, do que se trata a história. Arcano é uma história medieval, né, com 2 protagonistas, sendo eles irmãos gêmeos, que é o Ethan e o Thomas, inclusive tem vídeo deles aqui no canal, que basicamente eles vão crescer e vão querer vingar a morte dos pais por uma guerra que tá tendo. Mais pra frente eu vou explicar direitinho pra vocês o que se trata, assim. Conforme for passando, vocês vão conseguindo entender. Mas, basicamente, aqui o primeiro capítulo, né, vai mostrar o pai e a mãe dos nossos protagonistas, né, que é a Karuna e o Shinki, né, eles são os pais deles. E o primeiro capítulo, basicamente, só vai contar como a Karuna engravidou e como se trata o relacionamento dos dois ali, interação e tal. E é só isso que eles vão falar no primeiro capítulo. Inclusive, outra coisa muito importante de ser dita é que essa história aqui foi feita da forma oriental de ser lida, ou seja, é de trás pra frente que se lê. Pra complicar ainda mais a minha vida, né? A pessoa nunca fez um mangá e quando vai fazer, já faz logo na cultura oriental. Mas tudo bem. Que, basicamente, na época que eu criei a Arcano, que foi lá em 2019, eu não tinha referências de artistas que criavam, né, histórias em quadrinhos. A única referência que eu tinha na época era a Mônica Yugi, que foi com ela que eu aprendi tudo que eu basicamente sei de mangá. Uma coisa também muito engraçada de eu falar pra vocês é que quando eu fui fazer Arcano, como eu disse pra vocês, é uma história medieval. Quando eu fui fazer Arcano, vocês vão ver que muitas das coisas que tem aqui, eu coloquei, por exemplo, coisas atual. Um exemplo é quando a Karuna descobre que ela tá grávida, que vocês vão ver que ela vai descobrir da forma mais cômica e mais nada a ver possível. Porque eu misturava muito do mundo atual com o mundo medieval. E meio que as coisas não se batem, né? Não faz sentido. Mas vocês vão ver que é muito engraçado quando ela descobre que ela tá grávida. Daí, basicamente, aqui o Elijah, ele tá indo para o castelo, né? Aqui tá o castelo. Conversar com esse homenzinho aqui, que eu apelidei ele carinhosamente de Ancião. E daí eles conversam, o Elijah chega e conversa com ele sobre a questão de ele estar inseguro, que ele foi indicado para ser líder da vila. Essa questão de líder da vila funciona da seguinte forma, que inclusive isso permanece até hoje na história atual que eu reescrevi.
Existem 3 reinos, né? E esses 3 reinos são compostos por outras civilizações que são menores, né? Que são as aldeias. Eu chamo de aldeia, mas ela é um pouco maior que uma aldeia. Uma vila, para ser mais claro aqui. Uma vila. E cada vila tem um líder, né? Para comandar a vila ali. E o Elijah, ele foi indicado para ser um desses líderes, né? E daí aqui o Elijah tá falando que ele não tá preparado, daí o ancião fala que consola ele, fala que tá tudo bem, que isso depende do destino e blá 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 e ppp. Basicamente é isso. Aqui, inclusive, aqui que eu acho muito engraçado, é quando a Karuna descobre que ela tá grávida. Como vocês podem ver, como eu disse, é uma história medieval. E por que que numa história medieval a gente tem um hospital? Se alguém conseguir me dar uma resposta plausível do porquê tem um hospital numa história medieval, deixem nos comentários. E basicamente aqui ela tá indo pro hospital tirar sangue, né? E fazer alguns exames para ver o que ela tem, né? Muito assim medieval, né? E daí aqui basicamente ela chega em casa, cozinha. Inclusive eu acho essa cena aqui muito engraçada. Como eu disse pra vocês, a história ela é muito antiga, então tem coisas muito engraçadas aqui, né? E daí, né, na história atual que eu reescrevi, a Karuna já vai estar grávida quando eu iniciar a história. O começo da história aqui, né, o primeiro capítulo, vai funcionar da mesma forma. Eu vou mostrar, né, como que é o relacionamento dos dois e como eles se conheceram. Então, eu vou, sabe, adentrar um pouquinho mais no relacionamento dos dois. Então, no caso, a Karuna já vai estar grávida e o Elijah já vai ser líder da vila. Então, quando eu iniciar a história, tudo isso já vai ter acontecido. Inclusive, aqui ela foi no hospital e ela recebeu o laudo de que ela tá grávida. E daí, inclusive, outra coisa muito interessante em ser dita aqui é que, na época também, eu recebi ajuda de alguns amigos para poder fazer essa história. Então eu tive uma certa ajuda, tanto no roteiro, tanto no desenho, como vocês podem ver aqui, tem 2 traços diferentes. Esse aqui era um traço do meu amigo e esse aqui era meu traço. Inclusive o traço dele é muito bonito mesmo. Eu amo o traço dele. Então eu tive muita ajuda, né, de uma galerinha aí, né? Aqui tem mais páginas que ele fez, né? Inclusive eu amo essa página aqui. Essa aqui também eu gosto bastante. Aqui basicamente ela tá indo fazer o pré-natal dela, né? Eu acho que é assim que se chama. E daí, do nada, eu meti um. Eu esqueci o nome disso aqui, mas é quando medem as frequências cardíacas. Eu acho que é isso, é tipo isso. E daí, do nada, eu meti isso, né? Que no caso aqui ela tá descobrindo que são dois gêmeos, né? São 2 crianças que ela está gerando. Aí aqui vai passar algum tempo. Inclusive, eu amo esse desenho aqui que meu amigo fez. Muito bonitinho, eles dois juntos. Aí aqui a Karuna já está nas últimas semanas. Não, semanas não. Aqui ela já vai ter os neném, né? Aí que basicamente ela chama um garoto que tá passando na frente da casa dele e manda ele chamar o Elijah. Aí ele sai correndo e leva ela pro hospital. Aí do nada aqui eu meti um coreano, japonês, eu não sei o que linguagem é essa aqui. Inclusive vai ter muita coisa que eu escrevia em coreano ou em japonês. Enfim, eu escrevia muita coisa, né? Como por exemplo aqui. Como eu disse pra vocês, eu era muito inexperiente, né? Eu não tinha tanta experiência em relação a mangás, né? Daí aqui, basicamente, os nenéns nascem, né? E eles percebem, né, que eles estão perdendo a Karuna. E daí, infelizmente, ela vem a falecer. E quando eu for reescrever a história, né, eu vou explorar mais a questão da personalidade da Karuna. Que eu acho que vocês perceberam um pouquinho, né? Ela é bem estressada, né?
Então eu vou explorar um pouquinho mais a personalidade da Karuna e do Elijah. Daí aqui ele recebe a notícia que a Karuna veio a falecer. Aqui se passam 5 anos e basicamente nessa página aqui a gente já pula para o capítulo 2, que é o recomeço. O primeiro capítulo chama Começo, ou Começo, e o segundo capítulo chama Recomeço. Aí aqui os garotos já estão, né, grandinhos, já estão com 5 anos, os dois. Aí aqui eles estão subindo para ir até o castelo, que é uma coisa que eu esqueci de falar, mas basicamente o castelo do ancião fica no pico de uma montanha assim bem diferenciada. E daí eles estão basicamente subindo até o palácio, porque é lá que o Elijah vai treinar eles, né? Então, por isso que eles vieram pra cá. Uma coisa também muito interessante em ser dita é que ah, os meninos em si, mais pra frente eu vou mostrar eles grandinhos, né? Mas os meninos em si mudaram muito. Eu mudei muita coisa em questão de design, em questão de. Enfim, mas uma coisa que eu não mudei foi a questão da personalidade dos dois, né? O Thomas, que é esse aqui, ele tem mais a personalidade do Elijah, em questão de ser muito brincalhão, sarcástico e. Enfim, ele tem o humor do Elijah. Só que ele tem a aparência da Karuna. A Karuna, ela é ruiva, né? E o Thomas, ele é ruivo também. No caso, ele puxou o tom de cabelo da mãe dele. Já o Ethan, ele tem a personalidade da Karuna, só que a aparência do Elijah. Ele tem cabelo azul e daí o Ethan tem cabelo azul também. Aqui, basicamente, o ancião fala de uma visão que ele teve sobre a guerra que está acontecendo, que inclusive eu vou contar um pouco mais pra frente do que se trata essa guerra. Mas aqui o ancião, ele está falando que os garotos são os garotos da profecia, né? Que são o Thomas e o Ethan, eles são garotos da profecia para poder derrotar o ser maligno que está acabando com o mundo. Algo importante também em ser dito aqui no começo é que, além de ser uma história medieval, ela também é uma história focada em magia. Então, os garotos, por exemplo, têm poderes. Só que os poderes são compostos por elementos, né? É, os elementos são terra, fogo, ar e raio, e água. É, esses são os elementos básicos, aonde todo mundo, por exemplo, tem que aprender esses elementos, né? Só que os garotos, eles têm um poder específico vindo, que é esse aqui, no caso que, não sei se vocês se repararem bem, mas isso aqui é gelo. Eles têm o poder de gelo, os dois têm poder de gelo. Que no caso, eles puxaram isso da família por parte da Karuna, né? Porque, enfim, existem algumas famílias e a família da Karuna, que é a família Thompson, inclusive o nome dos meninos é Ethan e Thomas Thompson, né? Que é uma família que tinha um poder derivado do gelo. Enfim. Aqui, basicamente, esse aqui, ele é o mensageiro da vila, né? Eu acho que eu não falei, mas o Elijah, ele consegue se tornar líder da vila, né? Então, ele é o líder da vila. E aqui é um mensageiro particular do Elijah. E aqui ele vai falar que tem algumas aldeias ali, alguns vilarejos que estão sendo atacados, né? E supostamente seria esse ser maligno que está vindo atacar essas vilas. Então, ele vem aqui avisar o Elijah, né, que é bom eles, né, se prepararem e tomar as devidas providências cabíveis para algo pior não vir a acontecer, né?
Daí aqui o Elijah vai falar que eles vão descer pra vila, né? Aqui, basicamente, eles chegam na vila e daí o Elijah fala o que eles têm que fazer, né? Para bloquear alguns pontos, né, específicos da aldeia, né? Só que aqui do outro lado, é, a aldeia já tá sendo atacada. Outra coisa muito engraçada em falar aqui é que tudo no meu mangá acontece muito rápido, sabe? Não tem pausa, não, é por isso que tem muito furo na história. Então, é, quando você pensa que tá acontecendo alguma coisa, do nada já pula pra uma parte que não tava esperando ser acontecida naquele exato momento, sabe? Então, é uma coisa muito rápida, né? Por exemplo, aqui eles estão descendo, né? Eles estão descendo da montanha. E aqui, passando 3 páginas, basicamente o vilarejo tá sendo atacado já, sabe? Então são coisas que acontecem muito rápido, né? Aqui também vai aparecer. Essa página aqui em específica, eu acho ela muito bonita. Que basicamente um monstro invade a, a casa dos meninos, né? Ah, e uma coisa muito legal, e toda vez que eu vou olhar meu mangá, eu racho o bico com essa luta aqui. Ele se matando aqui. Ah, eu acho muito engraçado algumas coisas, sabe? E é bem satisfatório ver o quanto a gente evoluiu e quanto a gente poderia ter melhorado em certos pontos. Aqui, basicamente, eles vão lutar com o monstro, né? E o monstro, ele vai dar uma... é, uma patada? Acho que é uma patada. Uma patada no Thomas, aqui. Ah, vocês podem ver aqui que tá escrito Tsuki. Vou explicar pra vocês o que aconteceu. Ah, na época que eu criei, como eu disse pra vocês, eu criei esse mangá com alguns colegas, a gente usou muito da cultura oriental, né? Como eu já disse, né? A gente usou muito da cultura oriental. E o Thomas e o Ethan, o Thomas, na época, ele se chamava Tsuki, né? E o Ethan, na época, se chamava Eiki, né? Só que, conforme eu quis refazer a história, né? Eu senti necessidade de refazer a história, eu senti necessidade de refazer os designs e colocar um novo nome. Até porque eu não quero que a história seja focada no Japão. Na verdade, não tem ponto específico nenhum do mundo, sabe? Mas o Japão não é o lugar que eu quero foco aqui. Então, por isso que eu tirei muitos nomes japoneses da história. Aqui é uma coisa muito interessante também em eu falar. Como eu disse pra vocês, acontece tudo muito rápido. Mas aqui o Ethan, ele vai conseguir despertar o poder dele pela primeira vez. Que o poder dele é poder criar armamentos místicos. Só que, atualmente, ele ainda consegue criar armamentos místicos. Só que é um pouco mais além e mais profundo o poder dele, né? Porque eu aprofundei um pouquinho mais. Tá bem mais interessante, né? Mas aqui basicamente ele vai conseguir despertar o poder dele pela primeira vez e ele aqui derrota um monstro. Aqui, basicamente, é o tal ser maligno, que na época ele se chamava Rei Monstro. Eu nunca dei um nome pra ele, então ele sempre foi chamado por algum tempo assim de Rei Monstro. Só que, atualmente, esse rei monstro aqui, ele não existe mais na minha história. Atualmente, quem tá no posto dele é a minha vilã Morgana. Aí aqui, do nada, né, o Ethan decide ir pra cima, né, do rei monstro. E daí ele aqui agarra ele e joga ele longe. Aqui, basicamente, esse carinha aqui fala pro Elijah que a casa dele foi invadida e ele foi pra lá. Inclusive, um dos poderes do Elijah é conseguir tele, teletransportar. Só que, tipo, ele não é o poder dele mesmo. Ele só tem esse poder por conta dessa espada que mais pra frente vai ser passada pro Thomas.
E daí, basicamente, aqui ele chega. Aqui desse lado, eu acho que eu não vou poder mostrar pra vocês, né? Não é uma coisa tão nítida, não parece ser tão nítida. Mas, basicamente, aqui o Elijah vai de F, né? E daí, quem lê minha história fica revoltado com a morte do Elijah. Por quê? Ele morreu de uma forma, assim, totalmente, sabe, do nada. Porque, tipo, o Elijah, ele é líder da vila, líder de um esquadrão. E ter uma morte assim tão, sabe? Foi até eu acho ridículo. Obviamente eu vou refazer isso e ele vai ter um confronto com a Morgana muito mais interessante. Algo muito importante também que eu não falei pra vocês é que o Rei Monstro, ele foi justamente na vila do Elijah pra poder matar os dois meninos, que ele já tinha recebido um alerta de que tinha dois meninos que tinham recebido uma profecia que eles iam derrotar o ser maligno. Então o Rei Monstro foi pra lá justamente pra poder acabar com os meninos, né? Mas ele não conseguiu. E como vocês podem ter visto, passaram-se 8 anos, né? Aqui eles estavam com 7, né? Aí aqui se passou 8 anos, ou seja, eles estariam com 15 anos. Só que atualmente na história eles não estão com 15, eles estão com 17. Aqui, né, como vocês podem ver, eu vou colocar uma imagem de como está o Ethan e o Thomas atualmente, né? Então vocês podem ver que eles mudaram bastante. Ahn, uma coisa também é que eu gosto muito na história é o fato de o contraste do Ethan e do Thomas, o fato da personalidade dos dois, né? Então aqui tem algumas garotas que olharam o Thomas e ele cumprimenta elas e tal. Então basicamente o Thomas ele é o, como se posso dizer, o paquerador. Ele é muito paquerador. Coisa muito engraçada também, que eu rio muito quando eu vejo, é essa cena aqui. Nós temos um cara sem braço apontando para um armário que está aberto. Temos uma garota que seria talvez a patricinha da escola. E temos do nada aqui uma gótica. Aí aqui nós temos o professor Daisuke, que atualmente o nome dele é só Dai, né? Não é mais Daisuke, é só Dai. E ele também é pai de um dos amigos dos nossos protagonistas também. Aqui nós temos um dos nossos antagonistas, que é o Zack, que eu amo esse personagem. Ele, assim, ele é meu xodó. Ele é amigo dos nossos protagonistas, né? E daí aqui, né, tá o Dai e o Zack. Aí o Dai fala pra ele apresentar a escola pros meninos, né? Já na outra página, nós temos mais uma antagonista, que é a Mel, né? Que antigamente chamava Miyuki. Agora ela chama Mel, né? E daí, uma coisa muito engraçada que toda vez que eu converso com a minha irmã sobre isso, ahn, a gente ri muito, né? Porque antigamente a Mel, ela. Eu queria, né, que ela passasse todo o ar de fofinha, meiga e bonitinha e tal. E ela é uma raposa, né? É... Só que, na época, eu acho que eu não soube muito bem interpretar esse lado dessa fofura da Mel, porque eu não sei, ela parece que, sei lá, a impressão que eu tenho quando eu desenhava a Mel antigamente é que ela tava suja. Eu não sei se vocês conseguem me entender, porque o rabo dela sempre tava muito espetado, o cabelo dela sempre tava um aspecto bagunçado e ela, enfim, eu não gostava da Mel antigamente, né? Hoje em dia, a Mel é uma das minhas personagens que eu amo a Mel.